Shalom a você que nos assiste através da TV Sião. Eu sou o professor Mateus Andona e nós começamos mais um programa Torá em Debate. Aquele programa que semanalmente leva até você assuntos de relevância teológica para a sua caminhada espiritual como servo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O programa Torá em Debate de hoje tratará de um tema especial e para isso nós temos também um convidado muito especial, que é o diretor e fundador da Associação Brasileira dos Descendentes de Judeus da Inquisição, da Abradim, e também do Museu da História da Inquisição, Marcelo Miranda Guimarães. Boa noite. Boa noite, Mateus. Boa noite, telespectadores. É um prazer muito grande participar de mais um programa Torá em Debate. Ele é meu pai, não é? E tem uma alegria muito grande de poder fazer esse programa com o meu pai, tratando de um assunto tão importante quanto o deste programa Torá em Debate, que é entendendo a lei portuguesa para os descendentes de judeus da Inquisição. Então você está vendo na tela aí, entendendo a lei da cidadania portuguesa para os descendentes de judeus sefaraditas, como está mencionado nesta lei. Então, sem mais delongas, eu quero começar falando sobre a lei propriamente dita. Então, eu quero que você acompanhe na tela. Nós colocamos aqui um comentário sobre a lei e depois nós vamos discutir sobre ela. Veja só. Nós temos o decreto de lei número 43 de 2013, que foi incluído no artigo 169 da Constituição Portuguesa, e diz que neste requerimento a apresentar os interessados que devem ter, né, esse texto é do português de Portugal, eles têm que ter 18 anos ou ser emancipados, devem demonstrar as circunstâncias que determinam a tradição de pertença a uma comunidade sefaradita de origem portuguesa, designadamente sobrenomes, né, familiares, idioma familiar, descendência direta ou relação familiar na linha colateral de progenitor comum a partir da comunidade sefaradita de origem portuguesa. Entre os documentos a juntar ao processo daquele que está interessado, então, em obter a cidadania portuguesa, o interessado deve incluir certificado de comunidade judaica radicada em Portugal nos termos da lei, que ateste a tradição de pertença a uma comunidade sefaradita de origem portuguesa. Continuando ainda, nós temos que o seguinte, olha, a falta deste certificado, há outros meios de prova admitidos. Por exemplo, a comunidade judaica a que o requerente pertença também pode atestar o uso pelo requente de expressões em português, em ritos judaicos, ou ainda o uso no seio da comunidade do ladino, né, a língua derivada do castelhano e do português, usada pelos sefaraditas expulsos de Espanha e Portugal no século XV. Bom, esta é a lei que nós colocamos aqui para vocês. E vamos debater no programa de hoje com o diretor da Abradim, dessa Associação Brasileira dos Descendentes da Inquisição, e também do Museu da História da Inquisição, sobre essa lei. Então eu começo perguntando. Esta lei, muitos veem como uma tentativa de reparar um erro do passado. Então Portugal persegue os judeus, Portugal expulsa os judeus, Portugal tributa os judeus, permite que a Inquisição atue em seu território por vários séculos, e agora tem-se essa iniciativa, que não é apenas de Portugal, Espanha fez a mesma coisa também, mas bem parecido aí os requerimentos. Bom, eu pergunto então para o diretor e fundador do Museu da História da Inquisição. Essa lei realmente repara os danos causados por essas nações da Península Ibérica a esses descendentes dos judeus perseguidos no século XV, XVI e XVII? Bom, Mateus, vamos começar bem devagarzinho. Primeiro eu preciso dizer, eu queria cumprimentar o governo português por essa iniciativa, haja vista que a ministra da Justiça, quando promulgou essa lei, eu vi pela televisão que ela disse uma frase que não tem como reparar o erro do passado, não tem como indenizar o erro do passado, mas isso era um passo para o reconhecimento que houve um erro e era um passo de trazer esses descendentes portugueses, né, de judeus separaditas de volta. Então, nesse primeiro tempo, eu diria
que foi muito bom. Eu elogio essa iniciativa portuguesa que está nos mesmos moldes, como você disse, da lei que foi promulgada na Espanha. Porém, há aqui uma tremenda inflexibilidade dessa lei, quando ela começa a dizer que é destinada aos judeus sefaraditas. Então aí acontece um problema muito sério. Primeiro, nos jornais, quando essa lei foi promulgada, anunciada, na televisão, na mídia em geral, se fala os judeus da Inquisição. E depois aparece na lei, não aparece a palavra cristão novo, que é muito importante o que entender o que é cristão novo. Cristão novo, o conceito de cristão novo, também chamado de marranos ou recentemente de anuncim, se refere aos judeus sefaraditas que praticavam os ritos judaicos, que viviam dentro de uma liberdade judaica em Portugal no século XV, que pela lei da Inquisição, do Tribunal, da instituição do Tribunal do Santo Ofício, que foi liberada pelo Papa Sixto IV no ano 1478 para a Espanha, passa a chegar em Portugal através do casamento do rei Dom Manuel português com a filha da princesa Isabel, rainha católica da Espanha. Então, quando a Inquisição chega em Portugal, o que acontece? Em 1496, os judeus sefaraditas foram obrigados em massa à conversão ao catolicismo. Então, esta lei, nós temos que analisar essa lei, começando por essa definição de cristão novo, que a lei não menciona. Ela fez uma propaganda, mas jamais, nem na propaganda, nem no anúncio dela, menciona a palavra cristão novo. Por quê? Porque o indivíduo foi tratado bem diferente da Espanha. A Espanha, em 1492, ela expulsou. Sim, né? sim. Aí foram para a Bulgária, foram para o leste europeu, uma grande parte. Grande parte também foi para o Oriente Médio, como Líbano, Turquia. A maioria apenas cruzou a fronteira para Portugal. De Portugal, cruzaram, inclusive, foram para Portugal, que o judaísmo era livre de prática. Aí o que aconteceu? Em Portugal, como Portugal era um país mais pobre na época, né, passava por crises financeiras, e esses judeus sefaraditas, que eram os banqueiros da época, tem grandes nomes, eles financiavam a corte portuguesa, a expansão marítima, o caminho das Índias, o próprio Brasil. Então, quando a Inquisição começa efetivamente em Portugal, Portugal teve uma atitude muito brusca, muito radical. O que ela fez? Quando ela viu aqueles judeus com recursos financeiros, recursos intelectuais, como a história de Sagres ao Tito Gaspar Lemos, que era um grande navegador das Índias, judeu, né, mais tarde cristão novo, aí Portugal trava, fecha as fronteiras e obriga todos esses judeus que estavam lá em Portugal, aqueles que permaneceram, a se converterem radicalmente ao catolicismo sob o nome de cristão novo. Então, essa lei é inflexível porque, de cara, ela anula, ela exclui, sobre os meus cálculos, 99% de qualquer descendente de judeu cristão novo, sefaradita, que está aqui, por acaso, no Brasil. Então, quem que essa lei vai pegar? Essa lei vai pegar aqueles judeus que conseguiram escapar antes da promulgação, da proibição, né, ou da obrigatoriedade de se converter ao catolicismo. Esses judeus, por exemplo, que deram uma escapulida para a Holanda, por exemplo, exatamente, tem a sinagoga portuguesa holandesa, que nós dois conhecemos muito bem. Então, essa comunidade da judaica portuguesa, que não só no início do século XV, mas no decorrer, quando houve o domínio espanhol, depois sai o domínio espanhol, então houve aí mudanças históricas que permitiam a saída desses judeus, e aqueles que já eram cristãos novos restauraram a sua identidade, como no caso da Holanda, ou fugiram direto para Marrocos, Turquia, Grécia, Turquia, né? E a própria Líbia também recebeu a comunidade judaica portuguesa. Então, a lei se aplica hoje, essa lei está se aplicando a esses, porque eles permaneceram judeus,
continuaram judeus em seus países, como Holanda, Marrocos, Líbia e outros países. Agora, o Brasil não. O Brasil, com o descobrimento em plena Inquisição, o primeiro judeu, chamado Ferdinando de Laronha, que tinha uma descendência italiana, que foi um converso cristão novo, com o nome de Fernando de Noronha, ele vem a trazer milhares e milhares e milhares de judeus sob o nome de cristãos novos. Então já chegaram aqui sem a prática do judaísmo. E quando eles chegavam aqui, não podia ter um rito judaico, né? Na verdade, por 90 anos, sim, eles eram livres, porque a Inquisição não estava ainda, não havia ainda a visita do inquisidor. Ele era cristão novo, era proibido, podia vir para o Brasil sem a prática do judaísmo. E só em 1591, quando Portugal, o rei português, depara com a quantidade de cristãos novos voltando às práticas judaicas, é que ele envia o primeiro inquisidor chamado Heitor Furtado de Mendonça, que chega aqui em 1541, e naquela época ele já faz 1036 processos em vários estados brasileiros, proibindo, extraditando, julgando, condenando e levando às fogueiras da Inquisição esses descendentes. Então, o que acontece? Essa lei, quando fala judeu separadita que pertence a uma comunidade judaica, não existe. Nenhum cristão novo está a pertencer hoje a uma comunidade judaica separadita e tão mais de origem portuguesa. O Brasil, eu não conheço uma sinagoga portuguesa separatista. Não existe. Na Holanda existe, outros países, mas no Brasil eu não conheço. E as primeiras sinagogas separatistas que apareceram no Brasil começaram, uma delas apareceu no Rio de Janeiro, né, no final do século XIX, e depois no início do século XX, para ser mais preciso, 1912, em São Paulo. Quer dizer, então, se há um judeu separatista hoje, brasileiro, que vai ter direito a gozar das benesses dessa lei, ele terá sido convertido, né? Ele já está no judaísmo. O entendimento, que a primeira coisa que veio à mente quando eu li a lei foi que aqueles que foram mais prejudicados com a intolerância nos séculos XV, XVI e XVII, no caso em Portugal, foram esses que foram expulsos, foram os que foram batizados em pé, né? Se tornaram cristãos novos. Então, os descendentes desses milhares e milhares que foram para Brasil, Turquia, Grécia, Holanda, o que seja, vamos supor que, como é o caso da maioria, esses não retornaram ao judaísmo. Mantiveram tradições, mantiveram alguns costumes, mas jamais retornaram somente ao judaísmo. Até porque o judaísmo, por sua parte, não aceita também de braços abertos esse que se diz descendente de cristão novo. Até porque falta muito conhecimento às comunidades judaicas dessa história da Inquisição. A comunidade judaica desconhece. Tanto assim que o rabino aqui de São Paulo, eu vi num comentário no jornal da Globo, eu também dei entrevista para o jornal Globo, e juntamente com esse rabino que lá apareceu, ele falou, essa lei seja bem-vinda que vai alcançar 40 mil judeus separatistas do Brasil. Por quê? Ele falou, nós somos 107 mil no Brasil, dos quais 40 mil separatistas, sem especificar se era raiz origem portuguesa. Então, ele mesmo já entendeu a lei, excluindo 99,9%. Porque vamos supor que 40 mil sejam descendentes desses que foram expulsos, mas conseguiram manter o judaísmo. Mas e os outros milhares e milhares e milhares de descendentes desses judeus que converteram-se ao catolicismo, que sabem que são descendentes, que desejam retornar ao seio da nação judaica, mas que não são filiados a nenhuma sinagoga, não são aceitos em nenhuma comunidade judaica, são rejeitados muitas vezes, exigindo-se deles uma conversão formal, entendeu? Exatamente. Então, quer dizer, a lei, e eu entendo, porque, a meu ver, a lei tinha que amparar esses descendentes dos judeus forçados à conversão, porque eles foram os mais afetados. Mais do que um judeu que fugiu, mas manteve o judaísmo, o que fugiu, foi obrigado a se converter e perdeu a sua memória, parte da sua tradição, esse foi o mais afetado. Então, se é para tentar se fazer uma reparação aos erros históricos, teria que se considerar, como você disse muito bem, esses descendentes dos judeus forçados a abrir mão de uma cultura, de uma tradição, de uma religião. Então vamos deixar claro a quem essa lei pega, quem essa lei alcança. Alcança, na minha opinião, na minha interpretação, dois tipos de pessoas. Primeiro, aqui no Brasil, estamos falando sobre o prisma brasileiro, certo? É aquele descendente de judeu, separatista português, que estava a viver na Romênia, na Bulgária,
no Marrocos, na Holanda, e que vieram para o Brasil como judeus depois que a Inquisição acabou em 1821, que pode haver casos, nós sabemos que houve casos, né? O Brasil sempre foi muito um país, por exemplo, muito atrativo. A região norte atraiu muitos judeus do Marrocos, da Tunísia, né? Haja visto, por exemplo, em que Belém do Pará, Amazonas, tem grande influência, comunidades sefaraditas que vieram do Marrocos. Então, esse judeu, essa lei vai alcançar esse judeu recente, que chegou aqui no século passado, já veio dos países judaicos, da tradição judaica, de comunidades judaicas, que vieram habitar em Manaus, no Amazonas, no Pará e mesmo aqui no Rio, São Paulo e Minas Gerais. Então, a lei só está pegando esses. Agora, a lei não está pegando os 3 séculos e meio da Inquisição que vigorou no nosso país. Milhares de brasileiros foram acusados por práticas judaicas. Então, eu quero mostrar que desses cristãos novos que vieram para o Brasil, há 3 tipos de cristãos novos, segundo o nosso museu mostra claramente. Primeiro é aquele tipo Fernando de Noronha, que se converteu mesmo, converteu ao catolicismo 100% e nunca mais restaurou, e esse foi totalmente assimilado. Como ele, há milhões no Brasil. O segundo tipo é aquele tipo que eu diria que eu me enquadro. É aquele tipo que sabe que é cristão novo por uma informação familiar, tá certo? É o meu caso. No meu caso, por exemplo, eu tenho um tio que escreveu um livro sobre a família e neste livro ele menciona: somos descendentes de judeus portugueses chamados cristãos novos. Ele recebeu essas informações dos seus avós, dos seus bisavós e foi nos passado. E nós fomos assimilados, porém ficou na memória que havia uma descendência de cristão novo. E no meu caso, por exemplo, como há milhares de outros, somos consanguíneos, guardamos tradições judaicas, não frequentamos sinagoga, porque não havia sinagoga na Inquisição, não podia haver nada, não podia haver uma sepultura, não podia haver nada público que identificasse o judaísmo ou uma tradição judaica. E depois tem aquele tipo, Mateus, aquele tipo que foi o chamado criptojudeus, ou seja, esse não só guardava tradições, mas praticava algum rito judaico, por exemplo, uma festa de Yom Kippur, uma celebração de Pêssah, da Páscoa. Mas esses são minorias. Nós sabemos que existe, fazendo o análise de processos da Inquisição, a gente vai achar nesses processos um criptojudeu autêntico, ou seja, ele veio para o Brasil sob a condição de cristão novo, mas ele jamais assumiu o catolicismo. Não é? Então, esses 3 tipos. Então, todos os 3 tipos de cristãos novos, né? O primeiro está assimilado, eu acho que esse está fora, ele nem tem interesse. Hoje, na Abradim, nós recebemos dezenas de e-mails por dia de gente com sobrenome procurando uma possível origem judaica. Muitas vezes o que lhe restou foi apenas o sobrenome dessas pessoas. E justamente o sobrenome é o que menos diz se é judeu. Apesar de sabemos pelos processos da Inquisição, hoje há um trabalho da USP, que é um dicionário separadita, publicado pela Universidade de São Paulo, que lista os 250 sobrenomes, que Portugal chama de apelidos, mais empregados pelo judaísmo português, como o Nunes, o Pereira, o Cardoso, o Pinto, o Miranda, né, o Azevedo, o Oliveira, o Pereira. Então, esse livro lista. Por quê? Da onde tirou isso? Dos processos da Inquisição. Sim. Não é? Então, mas isso não é uma prova que você é judeu. Aí eu acho que essa lei, Mateus, falando da lei, a lei tinha que primeiro incluir a palavra cristão novo e fazer um adendo, fazer um apêndice do que é cristão novo. Por exemplo, eles poderiam nos pedir aqueles que têm provas familiares, aqueles que guardaram tradições. Aí teria que fazer todo um critério, né, para poder filtrar e ter a certeza dessa descendência. Mais ainda, eu creio que a comunidade judaica, Mateus, foi colocada nessa lei, dando toda a autoridade à comunidade judaica de opinar quem é e quem não é. Eu acho que a comunidade judaica portuguesa, poderia ter acesso aos 40 mil processos do Tribunal do Santo Ofício existente na Torre do Tombo, em Lisboa. Então, por exemplo, a comunidade judaica, junto com o governo português, ou envolvendo a universidade, porque a Torre de Tombo pertence também à Universidade Hebraica, da Universidade Portuguesa de Lisboa, poderia criar um comitê
esse comitê de professores, incluindo os judeus da comunidade, poderiam ter acessos. Então, por exemplo, o indivíduo mandou um pedido meu, por exemplo, meu caso, meu e o seu. Eu quero, vamos supor que nós desejássemos a cidadania portuguesa. Vamos supor, não é o nosso caso. Nós queremos mesmo voltar para Israel, né? Nós queremos que Israel faça a mesma coisa que Portugal está fazendo, e que nos dê o direito de retorno. Mas muito bem, mas nós temos o direito, claro, qualquer um que quer a cidadania portuguesa, é cristão novo, ele podia colocar o seu sobrenome e falar, olha, eu quero uma análise mais profundo de vocês, do governo português que vai dar cidadania, bem como da comunidade judaica, que vão à Universidade de Lisboa, precisamente no Arquivo Nacional que está à Torre do Tombo, e varra lá, pega minhas origens, eu sou de Minas Gerais, claro. Cheguei aqui por informação de minha família no século XVIII, viemos aqui para o Ciclo do Ouro, que é a minha história, então que pesquisem, e que vão lá e vejam, que avaliem as minhas tradições judaicas, os meus costumes judaicos, como lavar defunto, guardar luto, varrer a casa de fora para dentro, casamento consanguíneo, deixar um restinho da lavoura para os pobres, quer dizer, sangrar animal, enterrar o sangue. Essas tradições que nós herdamos de nossos antepassados e, como eu, milhares e até milhões de brasileiros poderiam ser incluídos nessa lei do retorno à cidadania portuguesa. E é um direito natural. Se a pessoa tem esse conhecimento e manifesta esse desejo também, né, eu quero deixar claro isso para você. Não é que todo descendente agora tem que entrar nessa oportunidade, não, mas aquele que é descendente, aquele que tem pouquíssimas tradições e deseja, é direito dele, é direito restaurar suas raízes, porque ele foi fruto de uma injustiça no passado. Agora, sabe o que a lei já fala, Matheus? Tem que ter o documento. Mas peraí, como é que você quer que eu tenha um documento de 3 anos, 3 séculos e meio no Brasil? Vamos supor que a minha família chegou para cá 250 anos atrás. Os cartórios são mais recentes. Os cartórios só têm 140, 150 anos no Brasil. Como é que você quer um documento? Por exemplo, meus avós, bisavós, jamais poderiam ter uma Ketubá. Jamais ele ia lembrar que o tataravô dele tinha uma Ketubá que ele vai fazer. E a Inquisição? Se vestiu uma roupa nova no sábado, se acendeu uma simples vela na sexta-feira, já era motivo para ser inquirido, não é? E inspecionado pela Inquisição do Tribunal de Santo Ofício e até mesmo extraditado. E aqui no museu tem casos que vai ver pessoas que foram condenadas por acender uma vela, por recitar uma oração, sem terminar a oração com a palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas que não sabiam rezar o Ave Maria, pessoas que não sabiam rezar um Pai Nosso, foram inquiridos como judeus, porque havia uma tradição judaica. Então não adianta virar para mim e falar que a tradição judaica, documento gera documentos. Isso não pode. No nosso caso não se aplica. Não pode ser aplicado. Então, e eu vou mais ainda. Eu passo para você um arquivo vivo que eu recebi de meus avós e meus pais. Será que esse arquivo vivo, oral, de pai para filho, não tem valor nenhum do que um arquivo morto? Será que um arquivo morto da Torre de Tombo vai falar mais alto do que meus pais que estão vivos? Eu acho que a lei teria que abranger este caso. Eu sei que é difícil. Não, e tem que ter um contato maior com as comunidades judaicas, porque eu entendo que o rabinato, a comunidade de Israel, ela quer receber, mas ela quer que a pessoa ela esteja enquadrada, de certa forma, pelo menos na fé judaica, porque o judaísmo, né, o judeu, ele não é só né, isso é muito polêmico de mencionar, mas começou-se como sendo uma linhagem sanguínea, mas hoje nós delimitamos Israel como sendo um povo, né? Realmente no passado construiu-se por uma mistura de muitos povos que adentraram no judaísmo. Então, hoje a pessoa que deseja retornar ao judaísmo, seja um cristão novo, um descendente cristão novo, ele deveria ser recebido pelas comunidades judaicas, que deveria atestar, junto com órgãos históricos, esses relatos, o relato oral, o relato documental quando existir, e deveria se fazer para esse descendente judeu, sim, um retorno à fé judaica. Por que não? Mas não como se ele não tivesse descendência alguma. Não pode tratá-lo como se ele não tivesse nenhum sangue judeu. E ele faz um curso de 2, 3 anos de conversão ao judaísmo ortodoxo, que seria o mesmo processo que uma pessoa sem nenhum sangue judeu faria. Então, obrigar o descendente de Anussim, né, que é o termo em hebraico, a ter um processo de conversão regular,
é desconsiderar tudo aquilo que a sua história suportou. E como você bem disse, quem seria mais judeu? Aquele que tem um sangue, um DNA judaico? Não é? No meu caso, por exemplo, que eu tenho formação de pai e mãe consanguíneos, meu pai, primo primeiro da minha mãe, meus avós, irmãos, etc. Quer dizer, então eu tenho um DNA judaico? Com certeza tenho. Quem seria mais judeu? Aquele que tem um sangue judaico, uma tradição judaica, não é? Do que aquele que não tinha nenhuma raiz judaica e que fez a conversão e será considerado judeu. Bom, isso aí é um problema do judaísmo, ele que se resolva para lá da maneira que entender. Mas eu acho que eu estou aqui a criticar a lei, é que a lei não, ela anuncia que é para cristão novo Inquisição, mas ela não aborda o nome cristão novo e não faz o menor esforço para pensar nesse caso de milhões de brasileiros. A Abradim hoje consta com 1.500 associados, pessoas que relatam fatos, relatam sua história familiar e que, na verdade, Mateus, são evidências. Então, o que a Abradim faz? A Abradim não tem a autonomia e nem o direito, nem o dever de falar quem é judeu e quem não é. Sim, eu sou procurado com uma pessoa que se diz judeus. Então, eu vou pedir a ele e vou ajudá-lo. O que a comunidade podia fazer agora. A Abradim provê ajuda com material de pesquisa. Não estou pedindo a cidadania portuguesa, não. Mas poderia ajudar, porque eu concordo também que a cidadania portuguesa está atrelada ao judaísmo, ao ser judeu, ser português e ser judeu. Exatamente, então nós temos que atender esses dois requisitos. E esses dois quesitos, na parte portuguesa, tudo bem, eu tenho sobrenome, sei de onde eu vim, tudo bom. Posso até dar uma informação melhor. Mas na parte judaica de ser sefaradita, a comunidade judaica não podia se acomodar agora de judeu de 100 anos para cá e falar que pertence a uma comunidade de origem portuguesa e pronto. Não, ela teria que criar um comitê de análise desses milhões de casos que podem aparecer. Então, na minha associação, 1.500 casos que nós temos associados, lá tem evidências, não só de sobrenomes, evidências da localidade. Por exemplo, sabemos que em Minas Gerais, no Ciclo do Ouro, tem livros de doutores, professores aqui, não é? Que mencionam 100% essas famílias que foram processadas, extraditadas e até mortas. O nosso museu tem um memorial dessas vítimas da Inquisição que saíram de Minas Gerais. Onde estão esses descendentes? Aqui no nosso redor. Eu sou um deles, que vim da região do Ciclo do Ouro. O Nordeste, sabemos que houve a influência holandesa, sabemos que judeus, depois que foram, parte voltou com o Rabino Aboab da Fonseca, o primeiro rabino das Américas. Será que essa lei não pesa isso? Será que essa lei não considera que a primeira sinagoga das Américas foi Recife, a sinagoga Sur-Israel? No período holandês, que o judaísmo foi livre, e parte voltou para o Rabino, para a Holanda, parte foi para o Caribe, saremos até a influência da fundação da cidade de Nova York. Hoje, o Brooklyn, lá no seminário, o cemitério sefaradita, você vai ver nomes portugueses, de judeus portugueses sefaraditas, estão enterrados lá, não só na Holanda, mas em Amsterdã, como também em Brooklyn. E a outra parte, os mais pobres que não viajaram, não tinham recursos, eles entraram para Seridó, Caicó, sertão nordestino, sertão ali do Recife. Parte deles migraram pelo Rio São Francisco para a Bahia, para Minas, principalmente com o início do Ciclo do Ouro, fazendo aquela migração do ciclo da cana para o Ciclo do Ouro. Então houve uma migração também desses descendentes colonizadores portugueses. Então, voltando, resumindo, teria que pegar não só sobrenome, pegar também a localidade, pegar também evidências como costumes, listar esses costumes, tentar apresentar alguma prova dos seus próprios familiares, quer de arquivos, quer de depoimento de pai, de mãe, de avós. É claro que um documento a nível de Ketubá, a nível de conversão, não podemos fazer, e eu pessoalmente concordo com você que eu não recomendo a conversão, porque a conversão aceita qualquer um que não é judeu virar judeu. Mas eu acho que nós temos que cuidar daqueles que realmente são. Agora, eu queria tocar num assunto aqui, bem polêmico, tá? Mas eu vou tocar porque eu creio que isso no futuro vai se desenvolver. Por exemplo, hoje se sabe de uma grande evidência que é o DNA, não é? Que é o DNA. Então, hoje tem laboratórios, inclusive nos Estados Unidos, laboratório que nós conhecemos, que faz exames de DNA
para identificar o seu haplogrupo. Ou seja, não é laboratório para te dar um atestado de judaicidade, isso nenhum laboratório faz. Mas ele mostra quem são os seus parentes ao redor do mundo. Então, hoje se sabe que o judeu tem sangue semita, tem as características, os caracteres semíticos. Hoje há um haplogrupo, não é, que eles classificam uma determinada letra, que é um código deles lá, que associam. Então, hoje é possível, pelo DNA, saber se você é ameríndio, se você é asiático, se você é europeu, se você é viking. É a origem do ancestral bem distante, de 10, 12 mil anos. Dos bárbaros, né? Da África, né? A África é bem caracterizada. Você pega o haplogrupo africano, ele é bem determinado, né? Então, eu mesmo, né, já me submeti a esse exame e aparece lá o grupo semítico. Eu sei que é uma questão polêmica para Israel, segurança nacional, eu sei que é um assunto muito polêmico, mas é uma evidência. Eu acho que deve ser levado em conta em casos como, por exemplo, essa perda de memória, perda de documentação. Então a pessoa soma as evidências. Então ela tem o nome, né? Ela tem o sobrenome. Ela tem tradições, ela consegue ter um tipo de memória de tradições. E ela faz um exame desse e mostra que, apesar de um sobrenome português, judaico-português, ela tem origem no Oriente Médio, semita, né? Então, quer dizer, é algo a ser valorizado. E eu vou lhe falar um motivo que leva a isso. É porque eu não quis ser cristão novo. Foi roubada do nosso povo a nossa judaicidade, foi roubado os nossos costumes, foi roubado na Inquisição as nossas orações, foi roubado o nosso dinheiro, confiscaram os nossos bens. Você está entendendo? Então, roubaram e depois proibiram. 3 séculos e meio? Porque vocês não têm memória. Mas como você quer ter memória de 3 séculos e meio? Se roubaram dos nossos pais, não poderia mencionar? Se os meus ancestrais não tivessem me relatado, pelo meu sobrenome só, eu podia desconfiar, mas não afirmar. Então eu acho que tem que ser levado em consideração esses fatores, que nós somos cristãos novos, anusim, marranos, não é porque nós optamos. É que era a única opção que tínhamos de vida. Agora, desde quando a confissão que éramos judeus, naquela época, se alguém confessasse sou judeu, ele ia para a morte, ele ia para a fogueira. Agora, desde quando a morte é uma opção de vida? Mas que vocês mentiram, enrolaram. Claro, fomos obrigados, e quem é que falaria? Quantos morreram ali pela fé? Sou judeu e morro convicto que sou judeu. Mas isso não aconteceu com a maioria com seus filhos, com a sua família, vieram para o Brasil, queriam aqui se tornar colonizadores nos mais diversos ofícios, para criar uma família dignamente. Então o que era importante? O ser judeu estar vivo. É claro que nós não podemos falar que renegou a fé. Muitos guardaram tradições, como a minha família mesmo guardou, mas de uma maneira simbólica, uma maneira tênue, né? Mas com aquela vontade de voltar à casa dos nossos ancestrais. Muito bem, então esse é o programa Torá em Debate. Nós temos esse tema tão importante, que é esta lei que dá o direito à cidadania portuguesa para os descendentes de judeus sefaraditas da época da Inquisição. E, resumindo, né, estamos discutindo que essa lei ela entra numa grande... há algo que lhe falta, que é abranger todos esses descendentes dos judeus que foram forçados à conversão, que é a maioria, as maiores vítimas da Inquisição portuguesa, dos judeus que foram forçados à conversão, não estão sendo incluídos nesta lei, nessa tentativa de reparar esse erro histórico. Então está aqui o programa Torá em Debate, que faz este apelo para que a lei portuguesa, juntamente com o rabinato de Israel, passe a incluir os descendentes dos cristãos novos, desses judeus que foram forçados à conversão, cujos descendentes estão hoje espalhados pelo mundo, principalmente na América Latina e na Península Ibérica, e desses que desejam retornar à fé judaica, que lhes sejam então feito um auxílio, e que o governo português também considere esses casos, que essas verdadeiramente foram as vítimas, as piores vítimas da Inquisição Ibérica. Eu queria levantar outro ponto muito importante. O que seria mais importante no momento agora? Resgatar uma identidade de um povo
ou resgatar a religião de um povo? Ou ambos. Essa lei mostra ambos, identidade e a religião, a fé judaica, como você acabou de dizer. Mas eu acho que nós também podemos fazer um apêndice dessa lei, que realmente um sefaradita, descendente de judeus de origem portuguesa, ele pode estar na situação de hoje, não é uma hipótese, é um fato, dele querer retornar à sua identidade judaica portuguesa, mas não necessariamente há uma ramificação judaica, como a do judaísmo ortodoxo, liberal, conservador, messiânico, ou qualquer outra linhagem, ou qualquer outra ramificação. E nós sabemos aqui no Brasil, inclusive temos amigos judeus da comunidade judaica, que viram para mim e falam, eu sou ateu. Mas como você pode ser ateu e ser judeu? Não, eu sou judeu. Olha o meu sobrenome, eu sou judeu, eu pertenço à comunidade judaica, eu vou na comunidade, eu vou nas festas da comunidade, estou presente, eu já fui até diretor da comunidade. Nestes casos, a fé para a comunidade judaica é irrelevante quanto à judaicidade da pessoa. Você disse que é ateu, como é que a comunidade judaica aceita? É irrelevante. Você é espírita, você é outras religiões que existem no meio do judaísmo, não só o ateísmo, mas como o espiritismo, que nós sabemos hoje que uma grande leva de judeus praticam o espiritismo, que é incompatível com a Torá, incompatível com a fé judaica. Mas como é que é possível? Ah, mas é possível porque eu sou judeu. É possível, exatamente. Nesses casos são eu tenho ketubá do avô, eu tenho meu bar mitzvah, certificado de bar mitzvah. Peraí. Então, eu acho que isso aí tem que ser questionado. É porque que nesses meios judaicos a fé não é importante, mas quando considera o Anusim no Marrano, passa a ser importante. Olha, eu vou lhe dar um exemplo. Eu sei que estou fazendo uma analogia. Então, esse exemplo é uma analogia, não é nas devidas proporções. Pelo contrário. Nas não devidas proporções, é como se... Sabe o que eu pensei? Imagina você que um descendente de alemão está aqui há 2 séculos e que os católicos alemães expulsaram os luteranos. Vamos supor, isso até aconteceu um pouquinho na história da Alemanha. Quando a Alemanha era católica, vem Lutero por ser alemão e foi aquela briga de católicos. Vamos supor que seja um descendente de luterano expulso da Alemanha. Aí vamos supor que a Alemanha, há 2, 3 séculos atrás, expulsou, literalmente, numa lei, o luterano. O luterano não fica aqui. Aqui só fica o católico. E se você quiser ficar na Alemanha, tem que se converter ao catolicismo. Vamos pegar esse exemplo analogia. Aí esse sujeito veio para o Brasil. Convertido ao catolicismo. Convertido. Vamos supor que ele foi forçado, ele optou para poder continuar vivendo e acabou saindo. Não é? Ele foi expulso, chegou aqui o país católico, não podia ser luterano, porque a lei da Alemanha, o Brasil é uma colônia alemã. Ele teve que esconder toda a tradição luterana dele. E ele até tem um sobrenome, né? Pode ser lá o nome alemão, como Müller, como Einstein, Dreinstein, qualquer nome assim. Aí, que o nome é alemão, mas que pelo nome pode ser luterano, pode ser católico, a religião não define nome. Aí, o que acontece? Agora a Alemanha arrepende, eu quero dar uma lei de retorno. Mas todo aquele descendente de alemão brasileiro que tem que vir para a Alemanha, tem que ter uma carta da Igreja Luterana da Alemanha. Né? Quer dizer, então, é a mesma coisa que estão fazendo conosco. Então, eles reconhecem que houve uma herança, que havia uma identidade judaica com uma identidade alemã. A pessoa tem até sobrenomes alemães, etc. Mas na hora de falar, não, é exigido de você... Tem que exigir, é o caso da lei, tem que exigir um documento da comunidade judaica... Da comunidade judaica, ou da comunidade luterana, você tem que frequentar uma igreja luterana para você retornar à Alemanha. Que o sujeito tem que fazer parte, né, oficialmente, de uma comunidade judaica. Porque hoje o luteranismo, no nosso exemplo analógico, existe na Alemanha como religião oficial. Então é como se a comunidade luterana da Alemanha tivesse que me atestar, depois de 3 séculos, que eu sou luterano. Olha, é mais ou menos por aí. Eu não sei se eu fui muito feliz nesse exemplo, mas é algo... Mas é o mesmo princípio que eles estão aplicando. É um princípio que eles estão aplicando na hora de definir uma identidade e atrelar a uma permanência na fé judaica. Pelo menos se atrelasse a não permanência, porque fomos obrigados, assimilados, não podíamos ser judeus durante 3 séculos e meio desse país, então não pode me exigir isso.
Mas exigir a cidadania, exigir documentação de pertencimento à comunidade judaica de um descendente judeu perseguido pela Inquisição, acho que foge um pouco do objetivo da lei. Mas, enfim, a gente fez esse programa Torá em Debate para você, porque como nós recebemos na Abradim centenas e centenas de e-mails e pedidos de pessoas que viram na mídia esta notícia, né? Portugal está concedendo cidadania, a Espanha fez a mesma coisa, porém, nós queremos dizer a você que não se empolgue tanto, né? Você que está assistindo esse programa agora, você que ficou muito empolgado com essa possibilidade, cuidado, porque nós estamos falando aqui um aspecto da lei que não está sendo divulgado, que é a obrigatoriedade de apresentação de documentação que você pertence a uma comunidade judaica. E essa documentação só pode ser emitida por um órgão judaico, uma sinagoga, uma instituição judaica, um rabinato. Então, como nós dissemos aqui, torna inviável aquele que mais sofreu durante a Inquisição de um descendente dele retornar. O preço com a própria morte, cujos meus ancestrais pagaram o preço com a própria morte. Então, eu faço aqui uma coisa, eu faço aqui uma proposta. Por exemplo, o que nós estamos fazendo hoje? Né? A Abradim, que é a Associação Brasileira dos Descendentes Judeus, que é a dona do museu, né? A fundadora do museu, aliás, o primeiro museu da história da Inquisição. Vamos aproveitar esse término de programa então, pai, vamos falar um pouco sobre a Abradim. Nós temos o logo aqui, que é a Associação Brasileira dos Descendentes Judeus da Inquisição, abradim.org.br. Fala um pouco sobre a Abradim, o que a Abradim tem feito em relação a esse retorno dos judeus a Nucim. A Abradim foi criado, por acaso, no dia de Tisha B'Av, no mês de agosto do ano 2000, quando eu, juntamente com você, pensamos o seguinte: como nós, deve haver milhares e milhares de brasileiros que têm um passado, alguma informação, alguma tradição judaica em sua família e que queira agora se associar, se conhecer um ou outro, formar uma força, formar uma aliança. Aí nós criamos a Abradim, não é? Em agosto de 2000, fizemos uma Estrela de Davi, que é a nossa casa. É claro que amamos Portugal, eu sou descendente de português também. Então, temos um carinho especial por Portugal, mas temos também, antes de Portugal, a nossa verdadeira origem é Israel. E aí colocamos a Estrela de Davi e Mateus, não sei se você prestou atenção, há 12 estrelas, justamente são as 12 tribos, das quais nós sabemos que 10 se perderam. E sabemos também pelos profetas de Israel, porque o judeu é o povo da Bíblia, é o povo do livro, sabemos que esses livros proféticos trazem à memória, trazem ao presente a memória que Deus não rejeitou o seu povo, Deus não abandonou o seu povo, e que esse povo, segundo, por exemplo, o profeta Ezequiel, terá o direito de retorno, assim, o próprio Deus os trará à terra de seus pais. Não só Ezequiel, mas Jeremias, Isaías, Amós, tem outros profetas que falam desse dia do retorno. Então, o que a Abradim tem feito de lá para cá? Fomos coletando informações, pessoas foram se tornando associadas, nós começamos a comprar livros. Hoje, por exemplo, eu até faço me ofereço à comunidade judaica que pode estar me ouvindo nesse programa, ou mesmo a comunidade portuguesa. A Abradim tem um acervo fantástico, não é? Fantástico, de depoimentos, de história, de documentos, da Inquisição, de processos, e que nós colocamos à disposição de todo o público. É o pouquinho que nós temos. E o que nós temos? Bom, hoje nós temos uma biblioteca com 400 livros sobre a Inquisição, de autores historiadores renomados, uns judeus, outros não judeus, mas de pessoas credenciadas, não é? Para escrever, como a doutora Anita Novinsky, como a doutora Neuda Fernandes, o Wolfgang. Então, historiadores que deixaram aqui, pesquisaram os processos da Inquisição na Torre do Tombo e mostraram parte de uma história brasileira, da nossa história do Brasil colonial, que não foi relatada nos livros. Então, nós temos aí 400 livros. E já houve associado, Mateus, que achou seus ancestrais nesses livros. Pesquisando esses livros, achou, olha, a minha região era essa, e lá achou até um ancestral dele. Então nós ajudamos essa identificação, esse resgate da história. Depois fundamos o Museu da História da Inquisição, justamente para trazer à memória, não é,
mostrando alguns processos, mostrando também pinturas de pintores famosos como Francisco Goya, o Guerreira, Adrian Schoenenbeck da Holanda, Bernard Picard da França, que retrataram, que muitos falam, não existiu Inquisição. Então eu fiz questão de pegar esses grandes pintores como Francisco Goya, de mostrar a ele as fotografias, as pinturas que ele fez, retratando tribunal, torturas, e nós fizemos réplicas de aparelhos de tortura para mostrar de acordo com o livro e com a nossa história. É o Museu da História da Inquisição, ele está em Belo Horizonte. Você pode ver na tela o site, pode até fazer uma visita virtual, é o museudainquisição.org.br, e realmente é algo único, né? Eu não tenho conhecimento de nada no mundo parecido com um museu que trata da perseguição da época inquisitorial ao judeu, especificamente ao judeu. Não há no mundo um museu como esse, com um acervo literário fantástico, peças históricas, este rolo da Torá, esse fragmento de rolo da Torá que está exposto, é a peça principal do museu, ele é um sobrevivente da Inquisição, ele tem praticamente 500 anos e está lá como símbolo, né, dessa intolerância, para que ela jamais se repita. Nós temos notícia, Mateus, que na América Latina, não só o Brasil, também houve a Inquisição, né? Só que o Brasil foi diferente, que o Brasil houve a obrigatoriedade da conversão ao catolicismo, que é o cristão novo. Já na América Latina, desses colonizadores espanhóis que fugiram, eles também levaram o judaísmo, também foram perseguidos. Sei que em Cartagena há lá uma cadeira da Inquisição, algum elemento assim, mas concordo com você que como museu, de início, meio e fim, contando uma história, mostrando os processos da Inquisição, da Torre de Tombo, somos os únicos, porque Espanha não teve Torre de Tombo, não teve um arquivo nacional com isso. Nós temos. Então, quer dizer, por isso que o Mateus disse, é o único do mundo que tem esses processos, que pode mostrar parte desses processos. E o que mais nós fizemos? Além do aspecto histórico, cultural do museu, nós temos também, Mateus, essa oportunidade do interessado, não só visitar, conhecer a história, mas de um possível descendente cristão novo, se identificar e ajudar esse indivíduo a encontrar evidências, a encontrar suas raízes, não é? Não é uma promessa nossa, nós não vamos dar carta para ninguém, certidão para ninguém, porque nós não temos como fazer isso, mas nós ajudamos. Auxiliar no resgate dessa identidade, da memória. Principalmente, Mateus, hoje, no contexto que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, o combate à intolerância religiosa. Quer dizer, o museu, o pano de fundo dele é a promoção da dignidade humana, da inclusão social e rejeitando qualquer tipo de intolerância, não só religiosa, mas racial, etc. Você vê que o mundo está se fechando. Há religiões no mundo que estão fazendo outras inquisições, de pôr na fé com espada, a fé com guerras. Então, nós estamos vendo uma briga entre religiões, entre ideologias, né? Então, o museu vem, nesse momento, abrir um espaço da tolerância, né? Cada um tem um direito. Aquele que quer restaurar suas raízes portuguesas, nós dizemos amém. Aquele que quer restaurar suas raízes judaicas, dizemos amém. E dizemos dois amém. Melhor ainda, que se ele é judeu, se ele é português, restaure ambas, é possível. Agora, o que nós mais queremos mesmo é voltar para a nossa casa. Então, o exemplo que fica, quando eu honrei Portugal com essa iniciativa, é que ela está sendo uma ponte, está sendo uma motivação para Israel fazer algo parecido. Né? Israel tem competência para isso, Israel sabe da nossa existência, Israel sabe da existência do nosso museu. O nosso museu não deixa a dever e a desejar para outros museus judaicos também. Lembrando que não são instituições religiosas, né? Não somos uma nem o museu, religiosa, nem a Abradim. O museu e a Abradim não são religiosos. Quer dizer, independe da fé dos seus fundadores. Nós não inquirimos sobre a fé de um associado que queira. Não interferimos. Então, o nosso museu tem católicos, tem judeus que já estão a congregar numa comunidade judaica, tem ateus também, católicos, claro, evangélicos, messiânicos. Então, nós não estamos rotulando, não. Então, o museu tem esse aspecto cultural, histórico, sociocultural, né, e, sobretudo, do combate à intolerância. E o que nós queremos é que Israel realmente possa seguir o exemplo de Espanha e de Portugal e começar, Israel sabe da nossa existência, comece agora a promover
seminários, como nós temos feito, congressos, para que esses assuntos sejam melhor analisados. Nós não estamos aqui para definir se a lei é boa ou ruim, se a lei é incompleta, nós estamos aqui comentando aspectos que a lei poderia ter incluído, eu chamei até de apêndice, quer dizer, criar um departamento, pelo menos sob análise, mas não fechar as portas se você não vem com uma carta de uma comunidade separada, então não pode entrar. Quer dizer, eu acho que a coisa tem que ser melhor trabalhada, e eu vou lhe falar, não eu, historiadores brasileiros de alto renome afirmam que somos milhões, passamos da casa do milhão. Quer dizer, não podemos precisar se somos 2, 3, 4 milhões, não sabemos. Mas, por que não sabemos? Muito simples. O que sabemos está se baseado numa proporção de 1000 processos da Inquisição, da Torre de Tombo, que foi analisado. E segundo os historiadores, sabemos que 39 mil processos da Inquisição não foram analisados. E da onde vem a nossa história? Da onde foi fundado o museu? Com base nas histórias de 1000 processos analisados. Não por mim, mas pelos historiadores. Não é? Então você imagina, Mateus, quanta história do nosso povo. Quando eu vou analisar esses processos da Inquisição, né, os historiadores que estão estudando, você que é estudante de História, quer fazer um mestrado, um doutorado de História, pegue essa causa nossa, quanta história da nossa etnia, da nossa cultura, da formação do nosso povo, pode advir dos análises dos processos da Inquisição e, sobretudo, consolidando informações para que descendentes de cristãos novos tenham o direito de regressar a Israel ou mesmo a Portugal, Espanha, se ele quiser. E são milhões e milhões de descendentes, não é? E é um contingente que Israel, a meu ver, precisa muito nos dias de hoje, né? Um contingente como esse, desses descendentes que desejam retornar à fé judaica, isso para Israel seria fundamental. Lá no Estado de Israel mesmo, com o problema de demográfico que nós temos ali hoje, em Israel, com seus vizinhos, é um contingente a ser pensado, né, de pessoas que amam Israel, que querem retornar ao povo judeu, mas só precisam de uma oportunidade. Muito bem, o programa Torá em Debate vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acessar os sites da Abradim e do Museu da História da Inquisição, a Associação Brasileira dos Descendentes da Inquisição. Você pode acessar o seu site digitando abradim.org.br, como você está vendo aí na tela. E se você quiser visitar, pelo menos virtualmente, antes de uma visita pessoal ao museu, você pode fazê-lo através do site www.museudainquisição.org.br. Entre lá, conheça essas instituições, porque elas existem em prol da causa judaica, em prol de Israel. A todos vocês, nosso boa noite. Até o próximo programa com o Torá em Debate. Sempre lembrando que você pode acessar outros estudos também através da tvsião.com. E eu gostaria de me despedir fazendo um convite a você. No nosso site www.anusim.org.br, ou também da palavra Abradim, vai se encontrar lá uma ficha de abaixo-assinado que nós vamos entregar ao Ministério do Interior de Israel, uma lista, e queremos alcançar mil pretendentes que desejam resgatar suas raízes e no futuro mudar para Israel. Nós estamos fazendo um abaixo-assinado. Então, se você quiser, você que tem essas raízes judaicas, você que tem esse interesse e que no futuro quer fazer uma aliá para Israel, nós estamos coletando assinaturas e dados para entregar oficialmente num dia oportuno ao governo de Israel, para que eles possam começar a ver que há interessados já de imediato que queiram fazer o seu retorno à cidadania israelense. Então eu me despeço aqui com um sincero shalom e até a próxima.